Entrou? Entrou. A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Boa noite a vocês que nos acompanham, você que está assistindo essa live. Mais uma semana, live entre irmãos. Hoje temos dois convidados. Um já é a segunda vez que ele participa. O outro é o irmão Paulo, que é a primeira vez que está participando. Com muito bom grado, ele aceitou aí nosso convite. Muito obrigado, irmão Paulo. Muito obrigado, Vitor Marcelo. Hoje nós vamos estar contando um pouco do nosso testemunho, um pouco daquilo que Deus tem feito, né, ou fez em nossa vida. E vai ser algo um pouco pessoal, algo que aconteceu com a gente. Então, acredito que vai ser legal, vai ser edificante. Eu acredito que Jesus Cristo ele é bem didático, ele trata cada pessoa conforme essa pessoa é. Eu digo que se Jesus Cristo viesse na nossa época, ele ia vestir terno, talvez, né? Calça, talvez, né? Então, de acordo com cada pessoa, Jesus Cristo trabalha dessa forma, né? Então, Pai do Senhor, Ângelo. Então, hoje vai ser algo bem pessoal. Vamos dar oportunidade aí para o presbítero Marcelo, o irmão Paulo, está falando um pouco aí. Eu também, se der tempo, né? Eu falo, senão, em outra oportunidade, nós falamos aí um pouco do nosso testemunho. Queremos fazer mais live dessa, falando um pouco do nosso testemunho. Então, se você tem um testemunho para contar, eu acredito que todo mundo tem um testemunho para contar. Então, se você tem esse testemunho e quer participar, fale conosco, vai ser um prazer receber você. Manda mensagem aqui no grupo, manda mensagem aqui nessa live, fala, eu aceito, eu quero, eu tenho um testemunho para contar. Agora o quê? Testemunho para contar. Agora? Agora? Ele entrar aqui e entrar e falar? Bem, o Cleverson, que ele está aqui do lado, só nos bastidores aqui, ó. Ele falou que se você quiser entrar agora, ele manda o link para você poder entrar agora, vamos falar, entrar junto com a gente, tá? Então, se você entra fazendo, se você tiver vontade de participar, participe. A Beatriz, minha cunhada, já está dando parte do Senhor, ela está aqui atrás da gente. Pai do Senhor, irmão Ângelo, Pai do Senhor Jesus, Ângelo Ramamoto está sempre aí com a gente, nos dando essa força. Recicle Silva, que eu acredito que seja minha tia Célia, a paz do Senhor Jesus. Adriana Muroia, a paz do Senhor Jesus. Adriana, queremos o Anderson aqui, hein? Fala com ele que queremos eles aqui, tá? Participando com a gente, contando o testemunho dele. Também paz do Senhor, irmã Rosângela, toda semana lá de Maquinohara. Ela acho que ela veio exclusivamente para ver o irmão Paulo, se congrega na mesma igreja. A Dene, a paz do Senhor Jesus. Reva, acho que é o pastor Dene, né? A paz do Senhor. Vocês que estão entrando na live, por favor, curte, compartilhe, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Eu espero, o único propósito nosso é que isso seja de edificação para a vida dos nossos irmãos, daqueles que estão assistindo. Então, por favor, curta, compartilha. Quanto mais curtida, quanto mais compartilhamento, o Facebook entende que isso é algo legal, divertido, e ele abre para mais pessoas assistirem. Então, se você puder, em nome de Jesus. Queria, então, dar a oportunidade aí para o presbítero Marcelo dar um alô aí a todo mundo, cumprimentar todo mundo, presbítero Marcelo. Amém. A paz do Senhor, queridos, amados irmãos, em Cristo Jesus, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, apoio. Essas lives têm sido muito de bênção para muitas vidas, para nossas vidas. Desde já, quero agradecer primeiramente ao nosso Senhor Jesus, a Deus, pelo tudo que Ele é na nossa vida, por tudo que Ele tem feito. Nós não merecemos, mas agradecemos esse amor tão grande que não há no mundo amor igual a dele. Quero agradecer a cada um dos irmãos queridos, nosso querido Diácono Gutierrez, nosso querido presbítero Cleverson, todo o campo Adonge, e Deus abençoe nossos amados irmãos, nosso querido amado irmão que está participando hoje também conosco nessa live, e que possa falar com vocês
E eu creio que Deus tem uma palavra hoje para todos nós. E os testemunhos de vida, eu acredito que vão edificar também muitas pessoas que também desejam ter um testemunho de vida. Eu também, aproveitando rapidamente, eu trago aqui a saudação do nosso querido pastor, presidente de... aleluia, estou nervoso. Tanabe. O presidente Eduardo Tanabe, do Campo Moca, e também nosso pastor, trago a saudação do nosso pastor Laureano. Queremos eles aqui também. Se eu podia fazer ponte para ele poder vir participar com a gente. Pastor Yukio já participou. Semana que vem, provavelmente, vai ser o pastor Gessival, pastor Gilson, que é presidente do nosso campo. Alguns pastores já participaram, presidente de campo. Queremos o pastor Eduardo Tanabe também, se eu puder fazer essa ponte. Desculpa interromper o senhor. Nossa rede que vem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoe. Amém. Irmão Paulo é irmão nosso ali de Makinohara. Amém. Vai estar aqui com a gente. Com muito bom grado ele aceitou. Dá uma paz do Senhor para todos aí, irmão Paulo. Amém. Paz do Senhor para todo mundo que estão aí assistindo. Primeira vez na live aqui, junto com o Gutierre. E amém. Agradeço, né, com o convite desde já. E que Deus nos abençoe, que a palavra seja pela palavra de Deus, né? Amém? Gente, quem olha assim para o irmão Paulo, acha que ele é assim. Quando a gente vai, a gente vai aqui quando a gente sai de Fukuroi para ir lá para Makinohara, para a igreja, é 40 minutos e pouquinho. O irmão Paulo vai daqui até lá falando, e a gente vai rindo. A gente vai rindo daqui até lá. Já parece que o culto começa ali. Quando ele entra no carro, a gente vai se alegrando. Aí chega lá no culto, só maravilha. Aí quando volta, então, é outra maravilha. O irmão Paulo parece estar nervoso. Mas ele vai um pouco, né? Sempre a primeira vez é um pouco assim mesmo. É verdade. Mas ele vai se soltar. A paz do Senhor, Yuri, que é meu amigão de coração, que eu amo muito. Também vamos estar fazendo uma live também queria convidar o Yuri também. Queremos vocês aqui, Yuri. Tá? Vamos fazer uma live aí para ver que se tudo der certo. Pastor Massal também entrou. É outra pessoa que tem um testemunho muito bonito para contar, transformação de vida. Eu lembro de uma vez que o senhor, presbítero, contou um pouco de como que foi a conversão do seu pai, e isso me tocou muito, né? A sua fé como se diz, de confrontar ele, de falar, se Deus te salvar disso agora, você aceita ele. Essa fé, eu acho que um testemunho de fé dessa forma é um dos testemunhos que mais me toca, porque eu acho que tem hora que falta fé em mim. Tem momento da minha vida assim que eu olho assim e falo, nossa, falta fé, eu não tenho a fé que essa pessoa teve. Eu acho que se eu tivesse nessa situação, eu não faria isso. Então, esses testemunhos de fé, não sei se o senhor vai contar esse testemunho hoje, fica à vontade, conta qualquer um testemunho, mas esse foi um dos testemunhos que tocou em mim. E se o senhor contar, glória a Deus, acho que todo mundo vai ser edificado. Pode botar lá. Senhor, vamos fazer uma oração para estar começando? Amém. O senhor pode nos honrar com essa oração? Aí depois a gente lê o texto para começar. Amém? Vamos um abraço para os irmãos que estão conosco na live, irmã Rosângela, Deus abençoe, presbítero Adilson, né? Também Deus abençoe, todos os amados irmãos. Também quero trazer também o abraço e o carinho do nosso povo pernambucano, o povo de Deus, lá do Recife, que está assistindo conosco. E para nós uma alegria, uma honra de Deus muito grande. Participa aí de glória a Deus, eu creio que Deus vai falar. Eu estou querendo dar lugar hoje, viu? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Senhor Deus eterno, amigo, Pai celestial que está no céu. Graças te dou, Deus. Nos da graça, honrar o teu nome nesse momento, mais uma vez. Deus está participando dessa live entre os irmãos. Sim, Deus, essa live que tem sido de bênção, tem alcançado vidas. Continua, Senhor, por favor, abençoando a cada um dos meus irmãos, de perto e de longe, aqueles que estão passando por momentos difíceis, por provações, por tribulações, por vento contrário, por levante. Mas eu creio que o Senhor sempre está no meio, ajudando, dando força, dando graça. Renova as forças do cansado, do abatido, Senhor. E tudo que for tratado nessa live seja para a glória do teu nome. Que haja mudança de vida, que haja transformações,
que hajam pessoas animadas, cheias do teu poder, da tua graça. E através dessa live, tu use muitas outras pessoas também para vir junto conosco, testemunhar as grandezas do Senhor. Uma coisa que nós temos para contar é testemunho e falar de ti, porque não nos cansamos. Nós não paramos nunca de falar de ti, porque tu és o tudo para nós. Tu és o motivador, o que alegra e motiva a nossa vida está na tua presença. Abençoa os queridos irmãos, Campo Senhor Adonjo, Campo Moca, todo o Campo Recife, todo o campo de todo o Brasil, de todos os países, e que nossos amados irmãos sejam abençoados. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos, usa nossas vidas com poder, com graça e autoridade. Nós te pedimos humildemente e te agradecemos no nome de Jesus, no nome de Jesus, continua conosco aqui. Amém, amém, amém. Amém. Oh, glória. Amém. Hoje nós escolhemos como texto base, ele está em Marcos, capítulo 5, versículo 19. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Eu estou usando a Bíblia do meu irmão. Amém. Começa aqui, aqui, né? Eu vou estar lendo, se vocês puderem acompanhar aí, Marcos, capítulo 5, versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anunciar-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Amém. Amém. Você vê que nesse texto, Jesus manda testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida, né? Às vezes a gente não precisa de muita coisa para poder falar a respeito de Deus, né? Basta somente a gente testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida. E hoje é o que a gente vai fazer isso, né? Vamos contar um pouco do nosso testemunho, daquilo que Deus tem feito em nossa vida. Eu acho que eu tenho um testemunho também para me contar, que é da minha vida, da minha conversão, e se eu contar vai ficar grande, né? Então, vou deixar vocês contarem primeiro. O irmão Paulo também eu já pude ouvir um pouco a respeito de um pouco do testemunho da vida dele. O irmão Paulo não conta muito, mas uma vez ele me contou, acho que isso me admirou muito. Acho que seria legal se ele começasse contando, apesar que acho que deu problema na câmera dele, na transmissão dele. Acho que recebeu uma... Talvez seja, né? Talvez seja. Tem gente me ligando aqui agora, mas, presbítero Marcelo, se eu queria começar contando, então, um pouco do testemunho do senhor? Amém. Posso contar sim. Que testemunho você vai contar para a gente? Eu contei da outra vez o testemunho do meu pai e um pouco da minha vida, como eu comecei com os 3 anos de idade, não foi? Sim. Eu gostaria de contar uma experiência que eu passei há quase, vai fazer 7 anos agora, vai fazer essa experiência nova que eu passei. Antes, no momento que eu estava num momento tão difícil, quando o Japão estava enfrentando uma segunda crise em 2011, passei por algumas provações, e dessas provações eu terminei tirando o olhar de Jesus e eu olhei assim ao redor e vi algumas oportunidades de serviço aparecendo, né? E eu, Jesus, eu estou fazendo a tua obra, mas está sendo difícil, eu tenho família, e comecei a falar com Deus do meu jeito. Quando eu fui parar para olhar direitinho, eu vi que eu estava lá do outro lado do Japão, longe da família, longe da igreja, e principalmente estava já me distanciando de Jesus. Por isso que a Bíblia deixa claro para a gente olhar para Jesus, porque verdadeiramente Jesus ele é o autor e o aperfeiçoador da fé. Para nós aceitarmos Jesus, mesmo que a gente não veja, mas a gente senta, a gente sabe que ele está todos os dias da nossa vida ao nosso lado. E eu sabia disso, mas mesmo assim, eu resolvi tirar um pouco o foco, o olhar de Jesus, para olhar para a circunstância, olhar para pessoas que estavam
falando mal, criticando, se levantando. E quando eu fui ver, Diácono Gutierrez, irmão Paulo, eu estava distante, irmão, de Jesus. E eu, como eu já contei o meu testemunho um pouco, eu vim do Recife, Pernambuco. Lá, não é porque é minha cidade, eu posso falar porque é minha cidade, mas eu acredito que também, como eu já conheci, tem muitas pessoas que são vasos de Deus de outras cidades do Brasil. Uhum. Mas eu posso falar um pouco também da experiência viva da minha cidade e do meu povo. É um povo crente que ora, que se consagra, que busca a presença de Deus. Então, a gente cria um certo alicerce, a gente adquire uma certa experiência com Deus. Experiências tais que a gente começa a ver os milagres, as realizações, pelo poder da palavra de Deus, a transformação. Porque um homem de Deus, verdadeiramente convertido em Deus, ele começa a desejar mais estar de bem com a sociedade e também estar de bem com Deus. As velhas coisas que ele praticava, ele não vai querer praticar mais. Porque quando a gente começa a se afastar de Jesus, começa a entrar os desejos da carne, os desejos das concupiscências que a Bíblia fala da carne. Então a gente começa a entrar em áreas que a gente não conhecia. Nós sabemos muitas vezes que é um campo minado. E muitas vezes nós temos a consciência que é um campo minado. Mas mesmo assim, a carne desesfreada vai desejando que a gente se aprofunde. E quando a gente vê, Diácono Gutierrez, a gente já está no lamaçal. E é nessas horas que estamos no lamaçal, como eu me encontrei muitas vezes da minha vida, é que a gente começa a lembrar do que Jesus fazia e fez na nossa vida. A gente começa a lembrar de como era bom estar na presença de Deus. Uhum. A gente começa a lembrar de como é bom sentir a presença dele. E quando nós somos batizados através do Espírito Santo de fogo, nós lembramos quando a gente falava em língua. E muitas vezes, falando em língua, o dom de profecia vinha automaticamente e Deus tomava a nossa própria boca para falar coisas que a gente nem imaginava, nem pensava nas nossas mentes, e a gente começa a ter uma intimidade com Deus. Agora, no pecado, não, a gente começa a viver um homem triste, cabisbaixo. Para quem andava pela sociedade, porque a nossa maior... Eu não gosto de falar muito a palavra orgulho, mas a nossa maior convicção, a nossa maior alegria é de quando passamos numa rua, num lugar, as pessoas vão dizer assim, ali vai um homem, uma mulher de Deus. Isso é ali vai alguém que tem intimidade com Deus, tem compromisso com Deus. Quando as pessoas te olham, muitas vezes, irmão, tudo bem, vai para a igreja, olhe por mim. Essa é a visão que o mundo tem daqueles que servem a Deus. Mas agora a gente, quando passa por um momento que todo cristão, todo mundo passa por um momento difícil. Uma noite escura, um dia que não foi fácil, uma tempestade da vida, uma porta que se fechou, alguém que se levantou. Todo cristão passa por esse processo. Então, agora, aquela pessoa que andava com Deus, que desejava sempre pregar a palavra de Deus, ele começa a andar pelos cantos, escondido. Quantas vezes eu passei na frente da casa de um presbítero lá no Recife, quando eu ia passar por lá, eu me escondia pelos cantos do muro, ou pedia para as pessoas me pedirem para eu me esconder desse presbítero. Mas eu pensava que eu estava me escondendo do presbítero, mas na verdade eu estava tentando me esconder de Deus. Porque a gente que é crente, salvo remido, lavado no sangue do Cordeiro, nós temos uma identidade. Então, nós somos conhecidos tanto no céu como no inferno. E quando nós passamos cheio da presença de Deus, o diabo não suporta, ele tem que sair. E agora eu me vi afastado, desviado do caminho do Senhor. Eu falo afastado, desviado é inimigo. Não é? E agora no Japão também, eu passei por esse processo, eu fiquei afastado, fui para um lugar longe, lá para Nagasaki, onde caiu a bomba atômica. Eu estava num lugar que tinha caído uma bomba atômica, agora eu estava também entrando num buraco, espiritualmente falando. E quando eu fui ver, as oportunidades vindo sobre a minha vida, convites de prostituição, convites para ficar mais distante da minha família, convites para ficar mais distante de Deus. E um dia desse, quando eu fui ver o meu primeiro salário, 500 e poucos mil ienes, eu falei, Jesus, está muito bom aqui. E quando eu vejo, de repente, para encurtar meu testemunho rapidamente, para passar para os irmãos, algo que acontecia. Eu sentia aquela presença entrando no meu quarto, naquele oriô, quem sabe o que oriô que estou falando, é tipo um apartamento que é compartilhado com outros trabalhadores.
E eu senti aquela presença muito grande, aquela luz chegando dentro do meu quarto. E quando eu olhei, queridos irmãos, era a própria presença do nosso Deus. Ele dizendo, meu servo, está muito bom aí, não está? Eu digo, tá, Jesus, não vou mentir, está muito bom, estou ganhando bem. E quando, de repente, eu olhei, ele falou assim para mim, olha, está muito bom, mas não é isso que eu te prometi, não é isso que eu falei há muito tempo atrás para você. O que eu falei para você? Eu falei, Deus, tu falava para mim que iria me mandar para uma terra distante, longínqua, e que eu ia para essa terra, mas que não ia para ganhar dinheiro. Eu ia para fazer a tua obra. E tu, Senhor, falou que de mim iria cuidar, mas eu estou passando por provações. E agora está tentando chegar a um novo estágio na minha vida, para a minha vida social, para mim voltar a andar de cabeça erguida, para não ter que se esconder de pessoas que ligavam cobrando algumas dívidas pequenas, mas cobrava para envergonhar a gente. E eu dizia, Jesus, está muito bom, não vou mentir, mas não foi isso que eu te chamei. Irmãos, tenham cuidado. Por isso que cada coisa que devemos fazer e fazemos, a gente sempre tem que apresentar e consagrar ao Senhor. Hoje, por incrível que pareça, desculpa falar a verdade, não todos. Existem pessoas que têm esse princípio. Mas existem pessoas que estão deixando o vento levar, e dizem assim, deixa a vida me levar, deixa o vento me levar, deixa eu fazer como eu quero. E muitas vezes se esquece que são cristãos. Muitas vezes se esquece que tem uma identidade. Muitas vezes se esquece que o inimigo também, lá no inferno, os demônios conhecem. Aí é nesses momentos que estamos fracos, é que o inimigo vem querer tomar a frente para nos derrubar. Foi o que aconteceu comigo. Aí Jesus falou de repente para mim, e agora o que tu vai fazer? Tu largaria tudo isso, meu servo, para de novo servir a mim, andar na minha presença e falar do meu amor e da minha bondade? Eu não pensei, irmão, diante de Deus, eu não pensei 2 vezes. Liguei para minha esposa, conversei com ela, ela falou, pai, é verdade. Eu muitas vezes desejei mesmo que você trabalhasse e ganhasse dinheiro, mas muitas vezes sempre eu falava nas orações, meu Deus, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação, perder o direito da vida com Cristo? Ela falava, pai, é melhor você ganhar o pouco, como a Bíblia diz, que tem contentamento do que o muito sem Deus. Então eu vejo que isso foi uma oportunidade para você conhecer e tentar se profissionalizar na sua área, que é soldador. Mas eu vejo também que isso é uma porta que se abriu, que se você não estiver nos caminhos do Senhor, andando na vontade, você vai ficar mais longe. E eu já estava começando a ficar mais longe. E, de repente, chegava o dia 6 do dia 1º, que ela completa aniversário desse mesmo mês de junho, e eu marquei a passagem para poder voltar e fazer uma surpresa para minha esposa. E quando eu estava voltando, Deus me falava, me lembrava de um sonho, uma revelação profética que eu tive muitos anos quando eu estava em Recife ainda. Deus me mostrava um carro grande, desgovernado, perdendo o controle e vindo para cima de mim, me esbadaçando todinho. E nesse mesmo momento, quando eu pegava o ônibus, no dia 31, para o dia 1º, tinha que viajar mais de 17 horas de viagem de ônibus. Deus me fazia lembrar de novo essa revelação para encerrar. E, de repente, quando eu olhava de Gutierrez, o Senhor me mostrava um carro de grande porte, mas eu não conseguia ver direito. Só sei que eu só via agora o momento do impacto. Antes eu via de longe, mas agora eu via esse impacto sobre a minha vida me destroçando todinho. E eu pedi logo a misericórdia de Deus. Os dias se passaram, o Senhor falava assim, olha, eu vou cobrar de ti algo. Tu veio, mas ainda teu coração está querendo voltar para lá. Eu já estava planejando para voltar para lá de novo. Recebi um convite pelo Chatiô lá para ganhar um contrato de mais de 14 anos trabalhando com soda. E quando, de repente, eu vi, eu falei, Jesus, realmente eu estou com esses projetos. Talvez eu vou até voltar. De repente, quando eu estava indo fazer uma entrevista de emprego na fábrica, quando eu menos espero, um caminhão, um basculhante daqueles caminhão que carrega entulho atrás, ele vinha com tudo em cima de mim assim e me pegou de frente e começou a me arrastar. Foi nesse momento que eu lembrei das promessas do Senhor. Foi nesse momento que eu clamei a Deus e disse, Deus, me perdoa pelos meus pecados, Senhor. Porque muitas vezes a gente erra, a gente falha assim, mas na oração é que buscamos a Ti. É quando estamos conversando com o Senhor aqui, nós pedimos a misericórdia. E para encurtar e resumir a história, o caminhão me arrastando,
O tempo parou ali para mim naquele momento. E foi nesse momento que o Senhor começou a ministrar para mim, dizendo assim, olha, agora daqui para frente, é tu que decide o que tu queres. Eu falei, eu quero voltar a servir e quero abandonar de vez esse projeto de querer ir para longe, ficar longe do Senhor e da minha família. E o Senhor falava, então agora é comigo, eu vou cuidar de ti. Só que agora vai ter uma responsabilidade muito grande contra a tua vida. Quando eu vejo o irmão, eu estava ali sendo arrastado pelo caminhão, muito longe, ele me arrastando, parece que nunca parava. E o Senhor falava para mim, o Espírito Santo falava, eu agora vou te levar para o hospital Serei Bioim. Eu não sabia nem o que era Serei. Bioim eu sabia que era hospital, mas Serei eu nunca tinha ouvido muito falar essa palavra. Aí, de repente, quando eu vejo, ele falava assim, Serei significa Espírito Santo, e eu estou te levando agora para o hospital do Espírito Santo para cuidar da tua vida, porque a tua vida, aleluia, pertence à minha vida, a tua vida, irmãos, pertence a Deus. Amém. E Deus falava para mim, usando o tio lá de Pernambuco, ele mora lá em Santana, no bairro de Santana, Alberto Maia, Camaragibe, e Deus usava esse vaso de Deus, honra para Jesus, e falava assim, olha, eu te digo, homem, meu ungido, tu não se manda e nem se domina, porque eu sou o dono da tua vida. E muitas vezes pensamos que nós mandamos na nossa vida. Pare para pensar que quando você diz, Senhor, eu entrego a minha vida a ti, você está entregando totalmente a sua vida para o Senhor. Dali para frente, o Senhor vai respaldar. E realmente eu não me mandava nem me dominava como eu pensava. E de repente fui tratado pelo Senhor, fiz a minha convenção de volta, voltei para o Senhor. E graças a Deus vai fazer 7 anos que eu estou firme e forte. Deus não só restaurou a minha salvação, a minha área espiritual, Deus restaurou meu casamento que estava abalado, Deus restaurou meu ministério, Deus restaurou a comunhão com pessoas que eu estava chateado, triste, e Deus fez uma obra completa na minha vida. Por isso que nós temos, Diácono Thierry, querido irmão Paulo e todos os irmãos que estão nos assistindo, por isso que nós dizemos verdadeiramente, nós temos testemunho mesmo para falar. Um amor tão grande desse Deus por cada um de nós. Amém? Amém. Amém. Às vezes as pessoas olham para a gente, vê a gente firme e forte hoje, mas não sabe o caminho que a gente veio percorrendo, né? Não sabe aquilo que a gente passou, né? Eu lembro, quando era criança, o meu tio falava assim, né? Não o meu tio Samuel, outro tio, o tio Cláudio, né? Ele olhava para a gente e falava assim, vocês acham que vocês são malandro? Isso que vocês estão passando, eu já vivi, não é? E querendo ou não, todo mundo passa por um caminho mais ou menos igual, todo mundo tem suas dificuldades, né? Todo mundo tem as suas inseguranças, né? Aí as pessoas olham hoje, falam, nossa, o cara é usado, isso, aquilo, mas não sabe do nosso passado, o pepino que a gente teve que descascar, né? A cebola, vamos dizer, né? Não sabe aquilo que a gente passou para chegar até aqui. Obrigado, presbítero. Belo testemunho. Acredito que o senhor devia contar mais dele, e quando você tiver alguma oportunidade. Pedir ao irmão Paulo agora. Amém. Irmão Paulo tem um testemunho aí para compartilhar. Antes disso, irmão Paulo, queria dar a paz do Senhor ao pastor Josué, que está acompanhando aqui o senhor. Amém. Quando ele viu o anúncio que o senhor ia participar, ele já deu um glória já lá no comentário do anúncio. A pastora Marcela Takayama, que nunca nos esquece, que sempre nos ama, está aqui. Daniel Silva, ele mandou a paz do Senhor, meu primo querido. Ele é primo de quem? Do presbítero ou seu? Meu primo, é meu primo. Seu primo? Dá a paz do Senhor aí para ele. Mandar um seja bem-vindo para ele. Seja bem-vindo aí. A Karen, que se faltasse, eu ia mandar mensagem diretamente para ela. Está toda semana aí nos ajudando, Pai do Senhor. Miriam Santana, não sei se eu já dei a paz do Senhor a ela. A paz do Senhor Jesus. Daniela Márcio, paz do Senhor, amém, glória a Deus, Deus é fiel. Tem mais gente que comentou, que eu não pude ver. A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo mais uma vez. Se você quiser contar um pouco, se você tiver um testemunho e quiser contar um pouco do seu testemunho, quiser entrar com a gente agora, ao vivo, mande mensagem aqui no chat, que a gente vai mandar o link para você estar podendo entrar
e estar contando um pouco do seu testemunho aqui ao vivo junto com a gente. Amém. Não precisa ser alguém eloquente para poder contar, porque nenhum de nós somos. Se for algo que tem significância para você, eu acredito que esse testemunho é o que tem poder, é esse testemunho que vai ajudar transformar vidas. Então, se você quiser entrar aqui com a gente agora, mande mensagem aqui que a gente vai estar puxando você aqui. Amém, irmã Vilma, Maria, Pai do Senhor Jesus. Então, irmão Paulo, conta um pouco aí de uma história que o senhor tem para contar para a gente, que o senhor tem bastante história para contar, né? Isso. Deixa Deus te entrar. Então, cumprimento a todos que estão assistindo, né? E que a paz do Senhor a todos que estão assistindo. E queria deixar meu forte abraço aqui para o pastor presidente, pastor Gilson, né? De Maquinohara, nosso presidente da Donge. Talvez ele esteja assistindo. E também para o nosso pastor, né? De Maquinohara, pastor José Vaz, né? Ele é o nosso pastor, homem de Deus. Ele está aí assistindo aí. Né, e que Deus possa abençoar a vida dele, não só a vida dele, mas a vida da família, também todas as pessoas que seguem através de Jesus, né? Então, tem um testemunho aqui, ao longo da minha vida, muitos não sabem, ou poucos sabem disso, né? Eu sempre fui bem discreto, assim, discreto até demais, né? Mas sempre tento falar da minha vida própria para Deus, né? Nunca, assim, exponho, assim, não que exponho, né? Não fico falando muito, assim, para todo mundo, né? Mas hoje, através da live, eu resolvi contar algumas partes da minha vida, né? Que são grandes, mas não caberia só numa live, né? Uhum. Então, na verdade, em 98, quando tudo começou aqui no Japão, entre meados de 97, 98, 99, eu fui um dos primeiros brasileiros vindo do Brasil para cá, né? E eu cheguei aqui em Hamamatsu, e tinha poucos brasileiros, né? O nosso voo veio de Brasil para cá, tinha 37 brasileiros, sendo que 7 ficou em Tóquio e 30 vieram para cá, né? 10 ficaram aqui em Hamamatsu e outros 20 saíram para outros lugares. Então, era tempos mais difíceis, né? Que não tinha internet, era só jornal ou revista, né? Então, era tempos difíceis, né? Uhum. E eu fiquei um tempo em Hamamatsu e depois estavam precisando lá em Miyaken, me levaram lá para aqueles lados da Miyaken. E lá eu fiquei por quase 8 anos numa empresa, graças a Deus, né? E lá eu sabia que Deus já tinha um propósito para mim, né? Foi em que ano, Paulo? Que ano isso foi em 88, né? 88, foi quando eu nasci. Isso, 88. Então, quer dizer que Deus já tinha propósito no meu coração, eu já sentia isso dentro de mim, né? E aí continuava trabalhando, e naquela época se ganhava muito dinheiro, né? Tinha muitos zangyo, tinha pessoa que fazia 6 horas, tinha pessoa que fazia 4 horas, tinha pessoa que fazia 3 horas. Eu, como não gostava muito de trabalhar, né? Então fazia 2 horas, 3 horas, mas assim ganhava dinheiro, né? Porque trabalhava de segunda a sábado ou segunda a domingo, né? Então eu chegava a ganhar 450, 500, né? Na época, né? E tudo era barato, né, Paulo? Isso. E eu não tinha tanto vício assim, né? E depois eu aprendi ao vício do cigarro, comecei a fumar cigarro e gostar do vício do cigarro, né? Eu fumei cigarro por quase 5 anos. Né? Cheguei uma época que fumei 2 carteiras de cigarro só num dia só. Então, fumar demais mesmo. E quando trabalhava à noite, então você fumava até mais, né? Então, já começou pelo um vício, né? E aí, as pessoas me convidavam. Naquela época não tinha tanto balada, não tinha tanto essas coisas, né? Tinha mais negócio de boliche, negócio de algum tipo de disco, assim, mas não era tipo discoteca, mas era uma coisa assim mais formal, né? E aí a gente ia, e aí comecei a beber também, né? Fumava, bebia, né? Mas eu tinha na cabeça que precisava juntar dinheiro e voltar para o Brasil, para me ter meu próprio comércio, para me sempre construir alguma coisa para o meu futuro, para minha vida, né? E quando foi em 99, um tio que eu tinha vindo com ele sofreu um derrame cerebral.
E nesse derrame cerebral, ele perdeu todo o estilo de falar, perdeu tudo, né? E o médico falou assim, ó, esse daqui não vai voltar mais. Então, a cara dele ficou parecendo um monstro mesmo, né? E o médico falou assim, ó, 98% que as pessoas que ficam assim não voltam. Pode ser que, né, de 100 milhões, que seu tio seja, né? E ele catou todo o dinheiro, foi gastando, foi gastando, foi gastando, foi gastando, e demorou 6 meses fazendo essa terapia, né? E começou a voltar um pouco, voltar, voltar, voltar. Quem conhece ele, acho que não sei se você já viu ele, Gutierrez, ele sempre, quando ele fala, ele puxa, repuxa um lado da boca, senão fica entorta, né? E Não aí, lembro, não lembro disso, não. não, né? E nisso fazia 10 anos, né, que a gente tinha chegado do Japão. Aí resolvemos voltar para o Brasil, né? Voltar para dar um tempo, para ver como é que estava o Brasil, né? E nisso a gente voltou numa cidade que eu tinha, desde criança, né, estudado, que eu tinha morado mais ou menos quase uns 10 anos nessa cidade, né? De 5 a 10 anos nessa cidade. E eu acabei voltando. Só que, como eu voltei já com dinheiro na mão e querendo comprar casa, querendo comprar carro, querendo comprar isso, querendo comprar aquilo, muitos começaram a ter o olho grande, né? E todo mundo começou, opa, esse cara é do Japão, o cara tá rico, tá com dinheiro. E aí começaram a trabalhar em cima de mim, né? Para ganhar dinheiro, né? E nisso, né? Até meus amigos antigos, que eu pensava que era amigo, começou a querer ganhar né, um certo dinheiro através desse lado, né? E aí meu tio já com aquela cabeça que, né, porque tinha sofrido um derrame, a cabeça dele não estava pensando mais que certo. E aí o que ele fez? Ele queria comprar qualquer coisa que, tipo assim, que a pessoa oferecia para ele, já, não, gostei, vamos comprar. Ele queria torrar o dinheiro, entendeu? Então, para mim não torrar o dinheiro, o que eu fiz? Falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos unir todo o meu dinheiro e vamos comprar uma coisa só sólida dentro do centro da cidade. Não vou falar o nome daqui da cidade, porque a intenção não é essa, entendeu? E a gente compramos um sobrado muito grande. E na época, para você ter uma ideia, Gutierrez, eu gastei $350 mil. Era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro. Então, hoje, mais ou menos, esse dinheiro está avaliado mais ou menos em R$ 2 milhões, entendeu? Em dinheiro, né? E aí a gente começamos a tocar, eu comecei, né, a trabalhar e começar a ganhar dinheiro, e as coisas começaram a andar, e as coisas começaram Nessa andando. época, tu não conhecia o evangelho, né, Não, Paulo? nessa época eu não sabia de nada, né? Assim, eu frequentava a igreja, mas era a igreja católica, né? A igreja católica, não todas católicas, né? Mas a igreja católica verdadeira, eu falo para você que ela é mais difícil que a evangélica, né? Porque algumas igrejas católicas, não todas, não dá para generalizar toda, mas não todas, mas algumas tá, a pessoa fica lá dentro, né? Escuta o padre falar, as orações, tudo bonitinho, e a pessoa sai dali, já vai para o outro lado da esquina, vai tomar uma cerveja, vai, né, tomar uma pinga, ou seja, bom, enfim, cada um sabe o que faz, né? É mais ou menos dessa forma. Agora, já o evangélico, não, ele conhece mais profundamente a Bíblia, né? Ele conhece mais profundamente a palavra de Deus, ele estuda a palavra de Deus, né? Então é um pouquinho mais diferente. Então, e aí o que aconteceu? Eu fui trabalhando, e as coisas começaram andando, comecei a ganhar dinheiro, muito dinheiro, começou a andar, e chegou numa época que um governo entrou e começou a limitar todas as coisas que os empresários tinham. Eu tinha uma microempresa, né? E mesmo sendo microempresa, e esse cara que eu comprei dele, que eu comprei esse prédio, essa casa, ele estava devendo muito dinheiro para o governo. E aí o que o governo fez? Confiscou o meu prédio, né? Aí eu falei assim, como você vai confiscar meu prédio? Não, a dívida está no seu prédio. Você comprou porque você quis. Então, é um rolo tão grande que o Brasil hoje, infelizmente, está dessa forma, que a gente, né? Vocês sabem por que o Brasil está dessa forma, né? Infelizmente, por isso que a gente está de volta aqui para o Japão. E aí a gente entrou num embaraçado, né? Que a gente fala a trama, né? Esse que chama-se trama. E aí arranjei um sócio que tinha um pouquinho mais de dinheiro do que eu, e a gente começamos a trabalhar, mas as coisas não andavam certo, e vai daqui, vai de lá, e pedi um empréstimo para um agiota, e esse cara me enrolou, fez uma papelada, e chegou no final das contas, que para encurtar um pouquinho mais, né? E esse cara falou assim, ó, o negócio é o seguinte,
eu vou pegar, que eu tinha assinado uns papel, chama-se papel de gaveta, né? Eu tinha assinado esse papel, mas só que ele pegou esse papel de gaveta, já foi lá no cartório e carimbou e já passou para frente, entendeu? E aí quando ele falou assim, mas por que você não procurou a polícia? Por que você não procurou a justiça? Eu falo com certeza, se eu tivesse procurado a polícia, se tivesse procurado a justiça, esse cara tinha me liquidado. Então, eu fiz a pior escolha. Eu falo para os irmãos que estão escutando na live, eu falo para vocês que estão aí, eu fiz a pior escolha como ser humano, de deixar na mão de Deus. Aí você fala assim, como assim, irmão? Não, eu falo assim, sabe por quê? Porque, tipo assim, eu engoli o meu eu, né? Eu precisei engolir meu eu. Isso é difícil para um ser humano, carnal, né? Agora, hoje eu entendo, né? Por que eu converti, né? Aí tinha um pastor que já há muito tempo a gente conhecia, que a gente tinha com minha esposa, e ele sempre ficou quase um ano. Ó, Paulo, vamos converter. Ah, Paulo, vamos converter. Talvez um dia eu converto, pastor. Mas hoje não. Por enquanto, hoje não. Enquanto eu não falar face a face com aquele que me fez o mal, e aí as coisas foram para mal a pior, né? E aí comecei a perdi o prédio, perdi o carro, e foi perdendo, e foi assim, foi perdendo. Chegou no momento que eu zerei. E aí conheci minha esposa, que era da igreja, né, que eu tô falando que é esse pastor, e esse pastor sempre me falava, ah, Paulo, vamos converter, vamos buscar Jesus, vamos buscar, a solução é Jesus, mas sempre eu ficava com o pé atrás, né? E aí, um tempo do nada, eu falei, um dia eu vou converter, mas agora não é o momento. Ele falava assim, toda hora é momento, Paulo. Não, mas não é o meu momento, porque quando chegar o meu momento, Deus vai tocar no meu coração e eu vou te procurar o Senhor. E aí, um belo dia, a gente tinha uma casa cirúrgica, né, que prestava trabalho, que era um outro comércio que a gente tinha, que vendia cadeira de roda, vendia todas as coisas de cirúrgica, né. E um dia ele chegou lá na cirúrgica e falou assim, Paulo, tudo bem? Eu só passei aqui para ver se você está tudo bem. Aí ele disse, pastor, lembra que o senhor falou que para mim me converter a Jesus? Sim, lembro. Por quê? Então, eu quero me converter. Esse homem ele pulou de alegria, né? Ele falou, é verdade que você está falando? Ele não acreditou. Não, pode ficar tranquilo que nesse sábado agora, nesse domingo, a gente vai entrar às águas. E foi aonde que eu converti e me transformei. Isso já vai fazer 8 anos, graças a Deus, né? Então, tudo isso que aconteceu na minha vida, hoje eu vejo que Deus está no controle, né? E eu agradeço que Deus, né, através da bebida, só para você ter uma ideia, eu tomava 1 litro de cachaça por dia, né? E não por isso eu ficava bêbado, falava besteira, ou se não mexia com as pessoas. Eu era tranquilo, bebia, mas era tranquilo. Minha esposa mesmo, quando casou comigo, ela pegou um tempo ainda que eu bebia ainda, né? Mas ela falou assim, Paulo, você tem que parar de beber, isso não é bom, isso vai acabar com a sua vida. Mesmo sabendo que aquilo não era bom para mim, eu ainda continuava. Mas eu sabia que no momento certo, né, eu ia parar. E aí, no momento certo, eu parei com a bebida, parei com o cigarro, parei com tudo que tinha de mal que estava fazendo mal para mim, entendeu? E quando eu aceitei Jesus, Deus me transformou de uma outra pessoa, né? E hoje eu vejo que Deus está trabalhando cada dia mais dentro do meu coração. Então eu vejo hoje que não só dentro da igreja, mas na vida do cotidiano da vida, né? Hoje você pode ver que nós estamos no Japão, tenho amigo nos Estados Unidos, na Europa, aqui na Austrália e até aqui no Japão, né? Então eu vejo que todo mundo está à procura do quê? Procura do dinheiro. Mas eu falo para vocês, meus amigos, que o dinheiro, a maior riqueza que um ser humano pode ter é seus filhos e sua família. Essa é a maior riqueza que tem. E logicamente que é Deus em primeiro lugar. Porque dinheiro, se você... Não vou nem falar essa palavra de você ser inteligente, né? Porque dinheiro é uma coisa que você tem que ir tampando os buracos que você faz. Por exemplo, tem a lei da semeadura, né? O pessoal fala assim que o que você plantou, você colhe. Então, eu vou perguntar para você, irmão Gautier, se você planta, por exemplo, um pé de
de manga, por exemplo, ela vai de 5 a 7 anos para dar manga, para dar fruto. Quem me diz que daqui 7 anos você vai estar vivo, né? Mas você tem que plantar, para quê? Para que outras pessoas possam comer, ou seus filhos possam comer, ou senão os passarinhos possam vir e comer. Então a gente tem que fazer a nossa obra não pensando só em nós, pensando que as pessoas também podem vir pode salvar através do nosso testemunho, né? E pode ser salvo, né? E por isso que a gente está dentro de uma igreja. E quando a gente entrega o nosso coração para Deus, o maior inimigo nosso somos nós mesmos. E a gente luta pela carne. E quando a gente sai dessa carne, eu tenho falado para muita pessoa, né? Que a vida da gente... esses dias eu estava falando com um colega meu, olha para você ver. Ele estava trabalhando, ganhando dinheiro, trabalhando. De repente ele sentiu fome, ele foi numa padaria, a moça perguntou para ele assim: você quer misto quente com ovo? Eu não gosto de ovo não, mas se você quiser colocar ovo, pode colocar ovo. Ela colocou ovo, né? E ele comeu esse misto quente, né? Esse cara passou tanto mal, deu aquele problema do como é que fala? De alergia? Alergia, né? Ele não sabia disso. E ele quase morreu com isso, entendeu? Deu intoxicação nele, quase que ele morreu. Então, para a gente estar vivo hoje e estar falando do amor de Deus, é muito satisfatório, porque o dia de amanhã a gente sabe, né? Eu tenho falado muito, não só na igreja, mas com todas as pessoas sobre o Covid, e muitas pessoas às vezes dão risada, às vezes brincam, às vezes falam: não, você tá louco, não é dessa forma. O Covid, na verdade, é uma doença que não tem cura, né? Tá a injeção aí, mas essa injeção ela não vai curar a Covid. Então, nós temos que botar na nossa cabeça que Deus já escreveu tudo isso que está acontecendo hoje. Não adianta eu erguer a mão aqui e falar assim: em nome de Jesus, Deus vai tirar esse Covid. Eu estaria mentindo para Deus, porque lá atrás Deus já deixou escrito isso na Bíblia, que hoje ia acontecer isso. Então nós temos que erguer, dizer: graças a Deus, o Senhor, tudo que Deus falou está cumprindo, porque o amor de Deus que está escrito na Bíblia hoje está se cumprindo. Agora, você pode ser salvo se sua fé for maior. Aí você é salvo. Você pode pegar 1, 2, até 3, não sei, mas você pode ser salvo. Caso contrário, você vai morrer, porque você vai morrer, né? Pegando o Covid ou não pegando o Covid, ou seja, de velhice, ou você não sendo de velhice. Então, essa ideia que às vezes as pessoas têm de dizer que tudo na vida vai passar porque Deus está lá trabalhando contra você, não está trabalhando contra você, está sempre trabalhando a favor. Por isso que ele já deixou escrito na Bíblia, né? Está no versículo 2 Crônica 7, né? Tudo isso que eu estou falando lá, né? No versículo 13 ao 16. Quem quiser, né? Entra lá e dá uma olhada. Então, é isso que eu quero dizer, Gutierrez, que nessa vida nós temos que botar em primeiro lugar Deus, e buscar com todas as forças para que Ele possa mudar nossas vidas. E Ele pode mudar essas nossas vidas. Entendeu? Então, essa escolha que eu fiz foi uma escolha minha, foi bem particular, né? Não foi assim, uma escolha que tipo assim, foi um trabalho lá atrás que Deus já foi, né? Né? Então, eu vejo que Deus já lá atrás, desde que eu já nasci, ele já, até hoje eu tô agora em agosto eu vou fazer 53 anos, né? Graças a Deus. Então eu vejo que lá atrás Deus já estava trabalhando em mim, né? Então hoje eu louvo a Deus por ter a minha família, ter minha esposa, embora esteja perdido milhões, esteja perdido minha casa, embora eu esteja hoje aqui, embora hoje eu estou na palavra de Deus. Então é muito satisfatório. Então eu deixo aqui uma mensagem para o irmão, que tá aqui em Colossenses 3:23, que se fala assim, ó: tudo que fizesse, faça de todo o seu coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, o que quer dizer? Você tem que fazer de seu coração, do seu amor, para Deus. Porque se você fazer para o homem, infelizmente, você não vai conseguir nenhum êxito.
aqui nessa terra, porque o homem é falho, né? Por isso que Deus fala, maldito o homem que confia no outro homem. Mas se eu não confiar em você, né? Um respeito que eu tenho por você, Gutierrez, ou seja, para o previsto Marcos, né? Então, como Marcelo, quer dizer, desculpa. Então, como que a gente vai viver? Nós não vamos viver. Então, a mesma coisa dentro de uma igreja. A gente tem que estar junto com os irmãos, orando e pedindo, jejuando, né? Para que, ajudando a igreja, para que cada dia aquelas pessoas que estão lá dentro possa ser salva através do pastor, através da gente, através das outras pessoas que estão entrando. Então, a gente tem que entender que tem muitas pessoas que não conseguem, só sabe subir, elas não conseguem descer. E tem pessoas que descem até esse nível que eu estou falando assim, depois ele não consegue subir, ele só consegue descer e não consegue mais subir. Então, dentro da igreja tem o joio e tem o trigo. Então, Deus mesmo fala, nós não podemos tirar o joio do trigo. Os dois têm que, né, nascer junto. E para isso, irmão, nós temos que entender que vai chegar uma hora do empeneiramento que Deus vai colocar dentro, não só dentro da igreja, mas naquelas pessoas que não aceitaram Deus, Deus vai voltar. Então, com essa esperança que eu vivo nos homens, né? Que cada um possa buscar cada dia os seus valores, as suas, né, necessidades, porque nós estamos aqui para lutar, para que nós, cada dia, fortalecemos, porque o que adianta você ter tanto dinheiro, mas você sabe que Deus prometeu para nós, não essa vida, né? Deus prometeu a vida eterna, mas muitas pessoas às vezes falam assim, mas não é pecado você ter dinheiro. Não, pecado não é. Agora, do jeito que você usa o dinheiro, do jeito que você faz o seu dinheiro, aí talvez seja pecado, mas para chegar nessa conclusão, Paulo, é difícil, hein? É difícil. Conseguir entender isso. É difícil porque é carnal, né? Material, né? Porque hoje você vê, né? Não sei se você viu o testemunho do Steve Jobs, que é o cara da Microsoft. Ele falou assim que não adiantou nada ele ter dinheiro, mas o que ele mais queria era a vida, e hoje ele não teve vida, né? Talvez ele não teve a vida, que é a vida dele, carnal, né? Talvez ele perdeu até a vida espiritual, porque talvez ele nem conheceu Jesus, né? Então, isso é muito ruim para nós, cristãos, porque as pessoas hoje estão interessadas só no lado material, e quando você busca o espiritual, você vê que é tudo diferente. É tudo diferente, porque vou contar assim rapidinho. Ontem eu fui na padaria buscar, ver quanto que era um preço de um bolo, porque meu filho agora, dia 27 de agosto agora, ele vai completar 5 anos, né? Então ele está pedindo um bolo para mim. Como a gente não gosta de fazer aniversário, um monte de gente, pipipi, popopó, a gente quis comprar um bolinho pequeno para a gente fazer dentro de casa mesmo e ficar em família mesmo, entendeu? E aí ele falou assim, pai, eu queria um bolinho assim, assim, assado. E aí a gente foi procurar. E quando a gente estava indo, chegou uma coisa bem forte no meu ouvido, assim, para e não vai. Se você for, você vai ser prejudicado. Só que eu não falei isso para minha mulher. Na hora eu repreendi, em nome de Jesus, repreenda qualquer mal. Eu repreendi, né? Aí continuamos indo, quando chegou lá, na mesma hora que meu filho falou que queria ir no banheiro, graças a Deus, né? A gente ia passar para aquela rua, e naquela rua aconteceu um acidente. Uma bicicleta foi atropelada. Poderia ser eu. E hoje também foi lá no mesmo lugar, onde estava fechado, né? E hoje eu passei num turbilhão de abelhas. Nenhuma abelha me picou. A abelha podia ter me picado meu rosto, minha cara, eu hoje não podia ter falado dessa live. Olha para você ver como o inimigo trabalha para a gente não ter sucesso, né? Mas Deus é maior. Então eu deixo aqui um recado para os irmãos, que não desanime de Deus, mesmo que você perca tudo na sua vida, não perca a esperança em Deus, não perca, porque Deus prometeu, a abundância não é dessa vida, é na vida eterna. Talvez hoje você vai ter que comer o pão que, né, que você não quer, hoje você vai ter que sofrer, hoje você vai ter que abaixar a cabeça, mas Deus prometeu para nós a vida eterna.
Glória Que a coisa Deus. melhor que isso, irmão? A vida eterna é Uhum. muito melhor. Se você acha que essa vida é melhor, já pensou ter a vida eterna junto com Deus? Então, Uhum. é isso que Deus realmente prometeu para nós. Então, acredita nisso. Não acredita que você vai ser rico, você vai ser melhor, você vai ser isso, você vai ser aquilo, eu vou ser o melhor que não sei quem, e você é isso, que aquilo. Olha para você ver, ó. O Ayrton Senna foi o melhor piloto do mundo. Hoje, ele não é mais. Entendeu? Então, nós temos que botar na nossa cabeça que ninguém é mais abaixo de Deus. A única pessoa que quis estar acima de Deus foi Satanás. Então, você tem que botar na sua cabeça que assim, um dia você pode chegar aqui, ó, face a face com Deus. E aí sim, Deus vai te reconhecer. Agora, quando você quiser chegar acima de Deus, é porque você ainda não compreendeu as maravilhas de Deus, né? Porque Deus tem na nossa vida, na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo que está Amém. escutando a live, tem um propósito, né? Embora Amém. as coisas sejam difíceis, embora as coisas não sejam do jeito que a gente está, só para você ter uma ideia, irmão, eu tô aqui no Japão, vai fazer, depois que eu voltei agora, vai fazer 3 anos. 2 anos trabalhei mais ou menos, eu estou 1 ano parado, 1 ano parado. E nesse 1 ano parado, não faltou nada dentro de casa, nada dentro de casa, né? Todas as contas estão pagas, tudo é pago, mas é porque eu não estou falando isso por ego, eu estou falando porque Deus cuidou de mim, Deus está trabalhando ali, né? Às vezes o pessoal fala assim, Paulo, mas por que você não trabalha? Tem um monte de serviço aí, e não é assim, né? É difícil, né? A minha idade também, às vezes eu não tenho carro ainda, não dá para ter, sou gay. Então, são várias coisas, né? Por que você não muda para outra cidade? Tirar a minha esposa que já está trabalhando numa empresa, meu filho que está numa escola, fazer um layout assim, né? Não dá para fazer. Então, a gente tem que ter paciência, né? Orar, buscar Deus, né? Às vezes eu falei, não gosto de falar isso, principalmente em uma live, mas eu vou falar porque eu tenho certeza que Deus, né, está em primeiro lugar. Uhum. Às vezes eu acordo na madrugada e oro, né, para a igreja, e oro para o mundo, porque não adianta só você orar para você que tem esse egoísmo, eu quero, eu faço, não. Às vezes você tem que se orar por irmão. Às vezes você tem que fazer um jejum por irmão, o irmão tá lá difícil, tudo que você fala ele não aceita, tudo que você faz ele não quer, tudo que você fala ele acha que você está errado, tudo que você pensa ele pensa errado. Então você tem que orar para aquele irmão, você tem que jejuar para aquele irmão, para que Deus possa estar lá transformando aquela pessoa, né? Porque pregar na palavra de Deus, está em cima de um púlpito, às vezes a pessoa vai em cima do púlpito para falar uma palavra de Deus, porque eu acho que o púlpito seria o local máximo onde que Deus pode te levar, né? Então você tem que ter a ciência, tem que ter a consciência para que entender que ali você não pode falar besteira. Besteira que eu digo assim, que saia da palavra de Deus, né? Que não saia da Bíblia. Porque senão, um irmão que está ali sentado ali, através de você, você pode afugentar. Então, né, nós temos que tomar muito cuidado. E esse é meu testemunho que eu deixo hoje para todos vocês, que não desista de acreditar que Deus tem maravilha na sua vida. Tem que acreditar, deve acreditar, porque Deus não prometeu para a nossa vida essa vida eterna, Ele prometeu a vida eterna. Por isso que ele vai eterna, né? Por isso que ele vai voltar para nos buscar. E você crendo que Deus vai te vir buscar, tudo vai ficar mais fácil. Agora, Deus mesmo falou, né? Jesus falou assim, né? Tenha ânimo, né? Porque, né? Então, eu venci o mundo. Então, você tem que ter o ânimo. Quando você perde esse ânimo, aí a carne entra, aí é onde que o Satanás ele pode entrar na sua vida e te vacalhar o resto da sua vida, porque você começa a não entrar mais no seu coração, entendeu? Então, esse trabalho é um trabalho minucioso, é muito difícil, não é tão fácil assim, né? Por isso que eu falo para você, como que você vai chegar num cara que fuma maconha, 20 anos, você falar, em nome de Jesus, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. O cara, você vai ser, numa nice, mano, beleza, tá ligado? Beleza.
É assim que ele vai te tratar. Ele não vai te tratar, eu vou te aceitar Jesus, né? Agora eu vou aceitar Jesus. Não é tão fácil assim, porque a droga já Não, derreteu. mas pode Agora, acontecer sim, também, irmão sim, Paulo. sim, pode acontecer, através do Espírito Santo. Não, pode acontecer. Por isso que eu estou falando para você. Mas são raras as pessoas que vão acontecer isso. Tem que ser guiado pelo Espírito, né? Justamente, ele tem que Porque ser se guiado, ele justamente, tem entender, que ser se guiado pelo servir, Espírito. né? Até esse dia eu estava conversando com um presbítero, o presbítero falou assim, ó, eu chegava uma hora que apontava a arma na cara da pessoa e falava assim, ó, passa a grana aí, meu irmão, passa a grana aí. Olha o que eu fazia antigamente e hoje o que eu sou. Hoje eu sou um presbítero. Hoje eu levo a Glória a Deus. palavra de Deus. Então a gente tem como mudar. Só que do jeito que você falou, Gutierre, tem que Deus tocar no coração daquela pessoa. Se não tocar, o Espírito Santo não for Ou da buscar. pessoa que vai falar também, né? Justamente. E aquela pessoa que vai falar a palavra de Deus também tem que estar com Deus também, senão não adianta nada. Então, essa mensagem que eu deixo para os irmãos aqui, que Deus tem cada um na vida de vocês, né? Um grande, como é que você pode dizer? Bênção, né? Tem grande bênção na vida de todo mundo. E eu deixo aqui o Gutierre agora falar, né? Porque não é fácil. O que eu contei hoje aqui foram algumas partes, né? Tem muitas outras partes que o cara foi me ameaçar armado e eu precisei correr para o cara não me atirar. Então tem muitas coisas, não dá para contar tudo, né? Então eu sempre fui esse cara simples, eu sempre fui esse cara quando eu era novo eu sempre corria atrás de dinheiro e eu descobri uma coisa que é tão fácil. Gente, não corra atrás de dinheiro, deixa o dinheiro correr nisso. Aí todo mundo fala, Paulo, me fala esse segredo. Tá, eu vou contar esse segredo para vocês. Ore mais, busque mais, clame mais. E trabalhe mais, né? Peça para Deus sabedoria. E peça para Deus para transformar a sua vida. E peça sempre perdão por hoje, porque amanhã já não pertence a nós, amanhã pertence a Deus. Que você fazer hoje é o nosso futuro. Não pense que amanhã é o nosso futuro, não. Porque hoje, se você não fazer o futuro hoje, amanhã talvez você nem levante, né? Porque pertence a Deus. Então, é isso que sempre eu deixo com o pessoal. E o dinheiro é a consequência. Se você trabalha, é lógico que você vai ter dinheiro. Tem muitas pessoas que trabalham também não tem dinheiro, porque não sabe guardar, não sabe gastar, ou gastam demais, ou gastam em lugares errados, ou não dão o dízimo, né? Porque, né? Tem que dar o dízimo, né? Quando você tem a vontade de dar o dízimo, quando você está trabalhando, é bom dar o dízimo. Mas eu vou correr atrás desses milhões aí no seu lugar, hein, Paulo? Mas não é fácil, não. Agora, a dificuldade é porque a gente ser reconhecido na cidade, né? Eu fui reconhecido na cidade que, tipo, olha lá, ó, o cara perdeu o prédio, perdeu a casa, perdeu o dinheiro, perdeu o carro, perdeu tudo. E eu fiquei quase 10 anos, todo mundo me avacalhando. Todo lugar que eu chegava assim, olha lá, ó, o japonesinho maluco lá, que deixou na mão de todo mundo lá, né? Só que ninguém sabe lá por trás que se eu quisesse, até hoje, ou se eu quisesse lá atrás, se eu quisesse eliminar a pessoa, ou se não fazer coisas mal, eu podia ter feito. Mas eu não fiz. Não porque eu não quis, eu não quis fazer, porque eu senti amor por Deus, temor a Deus. Então, por isso que eu sempre falo, né? Acho que eu falei para você uma vez, Gutierre, que a gente tem que entender qual que é o amor de Deus, né? O caráter de Deus. E o caráter de Deus nada mais que é o amor. Então, se você tem um respeito com o irmão, mesmo que ele fale uma besteira, mas que você entenda que aquela besteira tem um significado talvez na sua vida, então você começa a respeitar. E não só o respeito acima de tudo, é o caráter. Então, Deus tem esse caráter de amor, de amar. Mesmo que a pessoa seja uma pessoa ruim, ele quer ver aquela pessoa transformada, né? Por exemplo, no meu caso, eu bebia, eu fumava, eu fazia coisa errada. Só não matei, não roubei, porque não foi a vontade de Deus realmente. Porque tem muita gente que mata e rouba, né? Então eu vejo que nem esse cara agora que está sendo procurado lá no Mato Grosso, lá, qual que é o nome dele lá? Que ele Lázaro. também, Lázaro, né? Ele também frequentava a igreja também. Eu oro por ele. Eu oro por ele porque, infelizmente... Ele que alcance a salvação, né? Ele que encontra salvação, entendeu? Porque enquanto há tempo, né? Ele pode encontrar salvação. Agora, a gente fica triste porque, né? Tem pessoas que querem fazer as coisas na própria mão. Então, eu deixo aqui
essa noite, né? Amém. Que Deus possa acompanhar a vida de todo mundo e Deus possa abençoar, né? Não só na igreja, mas todos aqueles que estão assistindo a live, Pastor Josué, as pessoas que estão nos assistindo, e que Deus possa abençoar cada dia mais, estar em comunhão, não só com o irmão, mas comunhão com Deus, né? Porque quem somos nós, né? Para dizer que nós somos melhores ou somos piores, né? Então eu agradeço aqui o seu convite, Gutierrez, também junto com o irmão Marcelo, né? Então, Presbítero Marcelo, agradeço esse convite e contar um pouquinho do meu testemunho. Não se despede ainda não, Paulo, a gente vai se despedir ainda, tá? Tranquilo. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, né? Sim. Às vezes a gente tem que perder realmente, né? Para poder encontrar Jesus Cristo, né? A minha história não é como a sua, né? Meu testemunho não é como o seu, né? Mas muita gente, Deus trabalha desse jeito, né? Às vezes tem que, acho que até no relacionamento, muita gente tem que perder a namorada ou o namorado para poder entender o valor que ela tinha na sua vida. Eu acredito que o presbítero Marcelo ele já teve algumas experiências dessa forma de não só o senhor, mas como testemunho de outra pessoa que ela teve que perder para poder encontrar Jesus. Foi a vida do seu pai, né? Seu pai foi assim, né? Quase ali Ele não era cristão, né? Nada. Católico do pé roxo mesmo, como fala lá no Pernambuco. Ignorante, brabo, mas graças a Deus, na última hora, assim como eu, teve um encontro com Jesus. Aleluia. Como o irmão está falando, existe muitas perdas na nossa vida. E às vezes, nas perdas são melhores do que os ganhos. Amém. Quando a gente olha a parábola da dracma perdida, você vai ver que ele estava procurando uma dracma. E essa dracma tinha um valor muito grande para aquela pessoa. Amém. E além de ela perder, ela procurou até encontrar. E quando achou, a Bíblia diz que ela chamou as companheiras, as pessoas para se alegrar junto com ela. Mesma coisa que Deus faz. Muitas vezes a gente perde certas coisas para a gente poder ganhar com Ele. A vida cristã é como uma árvore, na verdade. O agricultor, você vai ver, ele jamais vai querer arar uma terra sabendo que ele não vai depois produzir. Jamais ninguém faz isso. Ele vai arar, mas a expectativa dele é que ele depois vai ver os frutos e vai colher. Amém. Mesmo assim, o cristão, o servo de Deus, ele vai semear, ele vai plantar, mas a Bíblia diz que dá o crescimento, quem que dá o crescimento, na verdade, é Deus. É preciso que Deus desça a chuva da parte dele para que a nossa árvore cresça e produza fruto. E como o nosso irmão Paulo falou, não é só para nós ser beneficiado. O nosso fruto, a herança, as bênçãos de Deus, elas são compartilhadas. Eu Amém. Pensei em ganhar muito e quando eu fui ver, eu fiquei sem nada, fiquei liso de novo, pobre, sem nada. E nesse meio tempo que eu comecei a voltar para Cristo, buscar a presença dele de novo, ter comunhão com a minha família, ter comunhão na igreja, semear, abençoar outras vidas dentro da igreja, visitar órfãos e viúva, foi quando eu comecei a ver pelos olhos da fé espirituais e também presencial o crescimento que Deus fez. Em poucos anos, depois que eu tinha ganhado esse dinheiro, eu perdi tudo. Mas em menos de 1 ano e meio, o Senhor ele me recompensou com aquilo que eu estava obedecendo a Deus. Não o dinheiro correu atrás. A bênção de Deus ela desceu sobre nós. Aí foi nesse tempo que Deus veio e falou, agora eu vou te levar para o Brasil para te dar uma volta na terra, te dar um descanso, um refrigério, onde Aleluia. foram os melhores dias das nossas vidas. Foram 2 meses, passou rápido com o meu povo lá. Mas Amém. pense no Deus, e de lá para cá, graças a Deus, eu só vejo Deus, pela misericórdia, estendendo sua mão, dando livramento, abençoando. Então, o cristão, ele perde, mas com Jesus ele só tem a ganhar. E ele ganha. Né? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu acredito que se a gente for contar as coisas que Deus fez na nossa vida, ou tem feito em nossas vidas, eu tenho 3 histórias, assim, que mais impactou, assim, a minha vida, que mais teve significância na minha vida.
Deva ter mais, mas eu tenho 3 histórias assim que eu guardo para mim, que eu guardo como referência na minha vida, ainda tomo elas, eu tenho elas como um norte da minha vida. E eu acredito que vocês também têm mais história para contar. Os irmãos que estão ouvindo a gente, eles também têm muita história para contar. A irmã Rosângela, que sempre está ali interagindo com a gente. Ela, o presbítero Adilson, o Yuri, que é o filho dela, que estava aqui interagindo com a gente, tem muita história para contar. Eu queria que um dia vocês participarem, vocês que estão aqui no comentário, vocês que estão assistindo, vocês um dia participar aqui com a gente, poder compartilhar esse testemunho. Eu acredito que Deus se alegra muito porque eu acho que o que muda, aquilo que você pregar a palavra de Deus, sim, a palavra de Deus ela tem poder, ela tem muito poder. Agora, quando você conta, eu acho que o testemunho também, ele deve ter o mesmo poder do que a gente pregar a palavra de Deus, aquilo que Deus fez. Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente imagina como se fosse no passado. Agora, o nosso testemunho é aquilo que Deus tem feito no presente. É o pessoal. E no presente. E o Deus de antigamente é o mesmo de hoje. O Deus não mudou. O Deus de milagre, o Deus da cura, o Deus da salvação, ele continua o mesmo. O mesmo Deus que deu o seu filho para morrer por nós, ainda é válido hoje em dia. Esse amor ainda continua e se estende e alcançou a nossa vida e ela vai alcançar através da sua vida, do seu testemunho, outras vidas. Então, se vocês tiverem aí um tempinho para poder participar, a pastora Rosélia também tem testemunho muito legal. Ela até comentou ali do estilo que ela deu no pastor Massal. Aqui, isso aí é dela no mundo, né? Ela no mundo, não agora, né? Dela antigamente. De vez em quando eu ouço algumas histórias deles assim. Eu acho muito legal, muito bacana. Eu cresci aqui no Japão, então é uma realidade totalmente diferente daquilo que eu vivi. É muito interessante, pode ajudar outras pessoas. O presbítero Adilson também, ele já participou da live com a gente. Queria que ele pudesse participar de novo, né, mais uma vez. Tá? Queria agradecer aí o presbítero Marcelo, irmão Paulo, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. Eu que agradeço. Marcelo, ele já me disse que se ele tiver tempo, ele participa mais vezes aí com a gente. Se o senhor puder estar colaborando aí com a gente, nos ajudando aí, deixa Deus te usar, amém? E amém. O presbítero Marcelo, ele tem um recado aí para dar, não tem não? Alguma coisa a respeito do YouTube? Como que é, presbítero Marcelo? Fala aí pra gente. Amém. Meus amados irmãos, Deus abençoe, agradeço a Deus, a cada um de vocês que participaram aqui conosco. Porque o horário realmente é corrido, a gente sabe que muita gente vai trabalhar, como nós também vamos trabalhar, mas vamos trabalhar animados, felizes, mais ainda, e mais motivados para continuar falando de Jesus, que é o nosso. Eu falo que quando a gente está pregando, a gente muitas vezes pensa que Deus está usando a gente para as pessoas, é muito bom, mas na verdade eu falo que quando nós falamos de Jesus, pregamos a santa palavra, na verdade, eu falo que é o nosso combustível. Ela gera dentro de nós força, calor, energia e desejo de continuar prosseguindo, fazendo essa obra do Senhor. Não é fácil. Iremos ter provas, iremos ter luta, iremos ter tribulações, iremos passar por muito tipo de situações. Mas é diferente de a gente estar no mundo. No mundo, a gente vai procurar um conselho de um amigo. Muitas vezes, um amigo não tem um conselho, ou muitas vezes ele vai falar algo para te agradar ou massagear teu ego. Mas o cristão verdadeiro, ele vai procurar sempre o saber, o conhecer de Cristo, procurar o conselho, a bondade. Eu estava falando hoje num vídeo que eu fiz rapidamente, eu estava falando de como é bom saber que aqueles apóstolos, eles deitavam no colo de Jesus, botavam sua cabeça no peito de Jesus, eles tinham aquela comunhão de estar perto de Jesus, sentir a presença de Deus, o calor da presença de Deus, era muito bom. Então nós temos que desejar sempre isso, porque a palavra de Deus, ela é combustível que queima dentro de nós. Quanto mais a gente fala de Jesus, mais as pessoas são mais alcançadas. Claro que tem pessoas que não querem mais ouvir falar de Jesus, mas a gente não pode desistir. E muitas vezes as pessoas pensam que a riqueza é tudo na vida, mas na verdade não é.
Porque a gente vai ver na Bíblia falar sobre Lázaro, aquele Lázaro que estava lá no seio de Abraão, ele não tinha nada, só foi sofrimento e luta, mas ele, porém, morreu com Jesus. Melhor é morrer com Jesus, estar com Jesus, do que ter tudo no mundo e, na verdade, não tem nada, né? Amém. Então, Amém. eu sempre falo que Jesus é o tudo para nós. Ele é o grande eu sou e o que manda nas nossas vidas. Então, eu agradeço a Deus. A família também está crescendo. Eu estou com um canal que estava ativado há muito tempo no YouTube. E agora eu senti de Deus estar usando. Graças a Deus, minha esposa está me ajudando, está me incentivando. De ontem para hoje, eu tive mais de 14 pessoas que já se inscreveram. E é tudo para a honra da hora do nome de Jesus. Glória a Deus. É só baguncinha, né, presbítero? Pois não, querido. O senhor grava só baguncinha, né? Eu gravo a palavra do Senhor. Agora eu estou contando um pouco, umas experiências no Japão, estou mostrando um pouco da vida do Japão, como é as ruas, como é a casa, como é que funciona a operação, o aparelho de celular. Eu estou fazendo um vídeo assim. Só não vou colocar coisa do mundo, mas é uma coisa assim. Qual é o nome? Como que era o nome mesmo? Marcelo Vaso de Honra, está escrito lá. Marcelo, tem espaço ou é tudo junto? Espaço, Marcelo Vaso de Honra, tudo espaço. Vaso de Honra. Deixa eu ver. Acho que é assim, ó. Vê se é assim. Isso, é assim, pronto. Amém. Então, vai encontrar minha foto, tem a imagem, o símbolo da cruz atrás, e nós temos a sede lá no Campo de Moca. Ok. Gente, se você puder, entra lá, curte os vídeos dele, compartilhe, assine o canal dele, ajuda o presbítero Marcelo aí, que é tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Né? Amém. Irmão Paulo, dê as suas considerações aí. Já estamos chegando no final. Agradeço a todo mundo, se puder. Agradeço a todo mundo, né, que esteve na live, né? Agradeço também o presbítero Marcelo, que estava com a gente aqui. Obrigado. E nós todos continuemos orando, né? Prol que Cristo possa, né, nos resgatar, se assim for a vontade dele, né? Porque a gente, muitas vezes a gente fala assim, que temos vontade, né? Mas também tem que ter a vontade de Deus também, né? E para isso também a gente tem que tá sempre buscando a palavra de Deus e sempre tá orando, sempre tá buscando, sempre tá cada dia, né? Constantemente junto com Deus. E hoje a gente vê que tudo isso que a gente passou valeu a pena, né? Porque a gente, como é que se possa dizer, deixou a carne, né? E hoje nós estamos trabalhando espiritualmente. Glória. E nós entendemos que Deus está trabalhando na nossa vida. É pouco, mas é muito, né? Antigamente era muito, mas não era pouco. Hoje é diferente. Hoje é um pouco, mas que é um muito, né? Então nós só temos que agradecer, porque Deus entrou na nossa vida. E eu falo para todo mundo assim, que quando Deus entra na sua vida, o diabo não tem mais poder. Tudo que o diabo pode fazer é só ficar olhando só de longe. Perdi mais uma. Então essa batalha já foi ganha, porque Deus derramou o seu sangue lá no Cordeiro, entendeu? Então agradeço a todo mundo, obrigado, né? Que fiquem com Deus e que Deus continue abençoando não só a igreja, mas todos que puderam escutar essa live e possa deitar e refletir um pouco na palavra do Senhor. Amém. Irmão Paulo, perguntaram aqui que você toca violão, porque eu acho que vira esses instrumentos aí atrás. Responde aí para os pessoal que não sabem. Eu toco muito mesmo. Muito pouco, né? Muito pouco. Então a gente tenta, né? Eu tô aprendendo um pouco ainda, né? Mas é difícil. Não é que é difícil, né? Vai aprender, né? A gente aprende, né? Aprender. Muito obrigado, irmão Paulo. Deus abençoe o senhor, tá? Amém. Já vou estar encerrando essa live. Todo mundo que participou, muito obrigado. Vocês que comentaram, vocês que curtiram, vocês que compartilharam. Eu espero que esse momento seja um momento de edificação na sua vida, que através dos testemunhos que foi contado, você venha crescer espiritualmente. É difícil para todo mundo, mas o final é o que importa, tá? Não é o começo, mas sim o final. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. E se você tem um testemunho para contar de algo que Deus fez na sua vida,
entre em contato com a gente. Vamos estar fazendo outra live, nosso testemunho. Participe conosco e que as outras pessoas possam ser edificadas através do seu testemunho. Amém? Muito obrigado a todos. A paz do Senhor Jesus. E que Deus abençoe vocês. E até semana que vem. Semana que vem vai ser o pastor Gessival Barbosa, que Amém. é o presidente da nossa convenção, o pastor da igreja AD Belém, um grande homem de Deus, conhecido da palavra. Sinceramente, eu estou até um pouco ansioso de falar com alguém, né, desse nível, mas Deus vai nos dar graça e pedir a condução do Espírito Santo para a gente poder extrair o máximo, né, da pessoa. Amém. Que está podendo participar semana que vem também. Participe em nome de Jesus. Desde já agradeço a todos e a paz do Senhor. Boa noite a todos vocês e bom dia para você que está no Brasil. Amém. 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 Não precisa sair